Querido Padre Marcelo, coordenador do nosso setor Juventude, queridos jovens que estão aqui representando outros tantos segmentos e outros tantos jovens que não estão na igreja, mas estão no mundo, porque têm também a idade de vocês. Queridos irmãos e irmãs, jovens ou não, que nos acompanham de algum lugar, nesta Eucaristia nós concluímos então a nossa modesta celebração diocesana do DNJ. Foi assim o que nós pudemos neste ano difícil e diferente realizar, mas valeu. Valeu porque a pandemia não nos roubou a esperança nem a possibilidade de fazer algo. Poderia ter sido muitíssimo maior, mas a pandemia não nos roubou a pequena possibilidade. E isso é muito importante. Nós mantivemos a nossa esperança e o nosso jeito de celebrar, mesmo nesse tempo onde celebrar tem sido difícil. Que bom que tomaram essa bela iniciativa. Pois bem, vamos visitar então a liturgia da palavra deste 30º domingo do tempo comum, este último domingo do mês de outubro, mês das missões. Aqui nos encontramos mais uma vez com Jesus e aqueles que querem experimentá-lo. Mas aquele fariseu que queria experimentar Jesus prestou um grande serviço a nós. A pergunta que ele faz a Jesus serve para ele e serve para nós. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? No texto de Marcos, qual é o primeiro mandamento da lei? Aquele homem não faz uma pergunta qualquer. A pergunta, digamos, é maldosa, mas ela é extremamente importante. No tempo de Jesus, havia os dedicados ao estudo da lei, também preocupados com a essência, já que a lei se tinha multiplicado grandemente. Na tentativa de esmiuçar cada um dos mandamentos, aqueles 10 iniciais se tornaram mais de 600. Para ser exato, 613. Cá para nós. Declinar os 10 não seria tão fácil, né? Se a gente fosse inventar de falar os 10 aqui agora, pode ser que a gente ficasse no meio do caminho ou trocasse o 8º pelo 7º. Se 10 nos traz uma certa dificuldade de guardar na memória e de guardar na vida, imaginem 613. E se não bastasse o negativo da multiplicidade, também havia o negativo da igualdade entre os preceitos. Como se lavar vasilha tivesse o mesmo valor de não maltratar o estrangeiro. Então, Jesus faz algo que de fato é extremamente importante. Jesus recupera, portanto, aquilo que é essencial, aquilo que está no coração da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus tira isso como um belo estudioso do Deuteronômio, e não propriamente do texto onde está o decálogo, mas de outro lugar, para dizer que Jesus estudava e conhecia a lei. Esse é o maior e o primeiro. O segundo, e se não bastasse, é semelhante, é igual a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus tira isso lá do livro do Levítico. Então Jesus se mostra também como um daqueles do seu tempo preocupados em achar o cerne. E Jesus resume a lei nesse mandamento, digamos, de duas faces. Amarás o Senhor teu Deus, e o segundo, semelhante a esse, como se Deus dividisse o amor dele com outro amor, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas dependem destes dois mandamentos. Jesus, então, irmãos e irmãs, nos faz exatamente focar aquilo que nós não podemos perder jamais de vista. De modo que os outros 611, ou o corpo todo da lei, pudesse ser interpretado a partir deste conceito e deste ato e deste empenho, de um amor
vertical na direção de Deus, de um amor horizontal na direção dos irmãos. Mas é preciso recuperar exatamente como é que nós vivemos esta duplicidade de amor. E a própria Sagrada Escritura se encarrega de nos ajudar nisso. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, vai dizer: toda lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. São João, na sua primeira cartinha, ainda vai nos fazer compreender ainda com mais clareza o que seja isso. 1 João, capítulo 4. Quem diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o irmão a quem vê, é mentiroso. Quem não ama o irmão, não ama a Deus. E este é o mandamento de Deus: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui entendemos o que seja o amor. O amor é um movimento que nos leva para fora de nós mesmos, na direção de um outro. E Deus é o grande outro, o outro radical, que nós não conseguimos atingir e abarcar nem com os braços e nem com os olhos. Por isso podemos dizer que amamos a Deus, e este é o sentido da palavra de Paulo e de João: amamos a Deus pela mediação do irmão, do próximo. Por isso que é mentiroso quem diz que ama a Deus e não ama o próximo. O próximo se torna como um sacramento, um lugar de Deus. São Clemente de Alexandria, atribuindo esta frase a Jesus, diz que Jesus teria dito: viste o teu irmão, viste Deus. Viste o teu irmão, viste Deus. Para nos fazer entender que o irmão, o próximo, é o espelho ou o enigma de Deus. É neste próximo, qualquer que seja ele, como lembrou Joãozinho na pregação dele na live, o próximo sobre quem eu ponho a minha compaixão, independente de quem seja o próximo, não só do meu time, do meu partido, do meu segmento, do meu setor, mas qualquer próximo, aquele que está diante de mim necessitado do meu olhar, do meu amor, do meu afeto, dos meus abraços, do meu dinheiro, da minha vida, do meu corpo, este é o próximo, através do qual amamos a Deus. Digamos que o amor ao próximo é o amor do caminho, até que chegue o amor de Deus, que é o amor do final. Amamos agora o próximo, para que nesse amor do caminho, esse amor peregrino, cheguemos a amar plenamente ao final aquele que é a fonte e o termo de todo o amor, que é Deus. Isso, irmãos e irmãs, queridos jovens, me faz pensar muito naquilo que vocês são nesta idade da vida. Veja a juventude como uma potência de fé e uma potência de missão. Potência por tudo que vocês trazem de energia, de criatividade, de possibilidade. Uma potência de fé. Em muitos lugares, a igreja sobrevive e avança com um trabalho generoso, afetivo, intenso de muitos jovens. Isso é perceptível, apesar de nós percebermos que há uma multidão cuja potência de fé foi colocada numa outra direção. E aqui está a nossa missão, a minha e a de vocês. Por isso que eu os vejo também como uma potência de missão. Porque vocês estão na igreja e estão também onde muitos outros jovens que não estão na igreja estão. Porque esses outros lugares também fazem parte da sua vida, da sua cotidianidade. Estão no trabalho, estão na faculdade, na escola, na rua, no esporte, no bar. E é bom que estejam lá. Precisam estar lá.
e estando lá precisam dar esse belo testemunho de que a sua potência de fé na direção de Deus dá sentido à sua vida e os ajuda a enfrentar as labutas, as crises, os problemas, as dificuldades de toda ordem que todos enfrentam e vocês também. Aqui é preciso recuperar nesse mês de outubro exatamente essa força missionária da juventude. Vocês conseguem chegar onde nós não conseguimos chegar. Vocês conseguem falar a quem nós não conseguimos falar porque não estão conosco. Vocês conseguem ter linguagem que traduz a fé, traduz o amor a Deus e ao próximo do jeito que nós não conseguimos traduzir na nossa linguagem. Por isso, a potência missionária escondida em vocês precisa aflorar sempre mais. Creio que a graça de Deus pode e age através de vocês para que a sua palavra, o seu testemunho, a sua fé também em construção, como a fé de qualquer um, possa trazer para o universo, para a órbita da fé e da religião, outros tantos que estão fora. Por isso queria recomendar muito que isso de fato fosse o dever de casa de vocês. Não se contentem em ter encontrado Jesus e esse Jesus ser alguém que de fato dá grandeza, beleza, sentido à vida de vocês. Outros jovens precisam disso. E no tempo deles, não quero que sejam convertedores à força de outros jovens. Quero e peço apenas que sejam jovens capazes de falar de Deus, de dar um testemunho dele, de dizer o quanto é importante e bonito estar na igreja com outros irmãos, e que isso possa de alguma forma trazer para perto de nós esses próximos que porventura estejam distantes, afetivamente e geograficamente da igreja. Queria terminar, e não podia deixar de fazer isso, trazendo para dentro dessa Eucaristia um jovenzinho que nesses últimos dias ganhou visibilidade para quem não o conhecia antes. Estou falando de Carlos Acutis, ou Carlo, se preferirem. Jovenzinho de 15 anos que foi beatificado no último dia 10 de outubro. Um jovenzinho rico, na verdade, mas que soube, a partir desse lugar diferenciado, elitizado, soube viver a sua fé e mostrar que a fé deve colocar aqueles que têm mais a serviço também do próximo, nas muitas possibilidades de serviço e de testemunho. O Papa Francisco faz questão de citar este jovenzinho quando escreveu a sua exortação Christus Vivit. Bom, eu não sei quanto que vocês leem, mas queria aconselhar que lessem essa exortação do Papa, Christus Vivit, exatamente um texto após o Sínodo sobre a Juventude. Vale a pena ler e estudar nos muitos grupos e segmentos que estão aqui e também aqueles que nos assistem. Mas aqui em alguns poucos parágrafos o Papa traz para o texto este jovenzinho e o seu formato de jovem contemporâneo, que gosta da internet, que gosta de esporte, que gosta de se envolver com as pessoas, que gosta de relacionamentos. Este jovem, portanto, se torna um paradigma, um modelo interessante e bonito, como outros tantos, talvez mais distantes, como São Domingos Sávio, ou mais distante ainda, como São Juan Diego, ou outros tantos jovens, mas este é do nosso tempo. Poderíamos tê-lo conhecido se morássemos na cidade onde ele morava. É alguém dos nossos, diz o Papa. É verdade que o mundo digital pode, o Papa fala como se falasse a cada um, pode expor-te ao risco de te fechares em ti mesmo, de isolamento ou do prazer vazio. Mas não esqueças a existência de jovens que também nestas áreas são criativos e às vezes geniais. É o caso do jovem Carlos Acutis. Ele sabia muito bem
que estes mecanismos de comunicação, publicidade, redes sociais, podem ser utilizados para nos tornar sujeitos adormecidos, dependentes do consumo e das novidades que podemos comprar, obcecados pelo tempo livre, fechados na negatividade. Mas Carlos soube usar as novas tecnologias de comunicação para transmitir o Evangelho, para comunicar valores e beleza. Façam isso também, irmãos. Vocês são experts em tecnologia. Vocês sabem manipular como ninguém mais os meios atuais de comunicação virtual. Usem isso para transmitir valor e beleza, para transmitir Deus, para falar de Jesus. Carlos não caiu na armadilha. Via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na verdade acabavam por ser iguais aos outros, correndo atrás do que os poderosos lhes impõem através dos mecanismos de consumo. Assim, não deixam brotar os dons que o Senhor lhes deu, não colocam à disposição deste mundo as capacidades tão pessoais e únicas que Deus semeou em cada um. Na verdade, todos nascem, dizia Carlos Acutis, todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias, imitando os outros naquilo que eles têm de pior e de mais feio. Não deixes que isto te aconteça. Não deixes que te roubem a esperança, a alegria, que te narcotizem para te usar como escravo dos seus interesses. Ousa ser mais, porque o teu ser é mais importante do que qualquer outra coisa. Não precisas de ter nem de parecer. Pode chegar a ser aquilo que Deus, teu Criador, sabe que tu és, se reconheceres o muito a que estás chamado. Invoca o Espírito Santo, caminha confiante para a grande meta, a santidade. E a santidade, dizia Papa Bento XVI, se faz no amor vivido de forma simples e cotidiana. Só não dá conta de ser santo quem não aprendeu a arte de amar. Quem entendeu o que seja isto, dá conta de ser santo. Assim, não serás uma fotocópia, serás plenamente tu mesmo. Que a Virgem Santíssima, também ela jovem, nos ajude os jovens que estão aqui, os jovens que nos assistem, a dar esse belo passo na direção de um amor verdadeiro, de um amor que nos faça pensar em Deus sempre, e pensando em Deus sempre, agir sempre com benevolência, com criatividade, com verdadeira criatividade cuidadora na direção dos irmãos. É muito simples saber o que está certo e o que está errado, irmãos. Basta que aquilo que eu faço, comigo ou com os outros, basta que isso resguarde o amor a Deus, resguarde o amor ao próximo. Onde minimamente o que eu faço violar esses dois amores, isso precisa ser repensado. Não é algo tão bom nem tão certo. O certo é aquilo que eu faço, pequeno ou grande, que expresse em alguma medida amor a Deus e ao próximo. Aqui está o coração e o cerne da lei.